Muito bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um dia do módulo Constitucionalismos e Democracias, né, do curso Desvendando a Ciência Política. Esse curso é um curso oferecido pela Universidade do Estado do Mato Grosso por meio do grupo de pesquisa Constitucionalismo, Democracia e Políticas Públicas, né, e dando sequência à nossa programação da semana. Hoje a gente tem o prazer, né, de ouvir o professor Oséias Carlos Neves, professor da Universidade do Estado do Mato Grosso, do campo de Juara. O professor Oséias é cientista político e doutor em ciência política, né, um estudioso do pensamento político brasileiro, e hoje ele vai fazer uma abordagem a partir do paradoxo do voto na tomada de decisões, tá bom? Então, professor Oséias, o procedimento, né, de praxe tu tem aí entre 45 minutos e 1 hora para fazer a tua exposição, e depois a gente abre para os nossos, né, cursistas e colegas que estão aí assistindo, né, tá bom? E eu vou ficar aqui na retaguarda. Já antecipo que aqueles que quiserem ir fazendo as perguntas ou comentários podem fazer diretamente no chat, ou no final a gente retoma com algumas questões que o professor Oséias levantar, tá bem? De antemão também a gente agradece a todos que estão aqui na sala conosco, né, e acompanhando o curso. Muito obrigado. Professor Oséias, é contigo. Obrigado, Raimundo, obrigado mais uma vez pela oportunidade, chegando, enfim, nessa semana final do último módulo do nosso curso Desvendando a Ciência Política, e acredito que, fazendo uma análise, eu sei que a gente ainda vai sentar, né, fazendo uma análise, uma retrospectiva daquilo que a gente passou, realmente nós desvendamos vários mistérios, vários aspectos que giram em torno da ciência política, sobretudo nesse tratamento científico da política, né? Eu gostaria de retomar a minha primeira aula lá atrás, né? O que confere à ciência política o privilégio de abordar e debater a política. Já chamando a atenção de vocês de que o objeto política não é objeto privilegiado da ciência política, ele é debatido sobre inúmeras outras áreas. Então é preciso um recorte, né? É preciso um recorte específico para tornar a política um objeto da ciência política. E esse recorte são as relações de poder. Agora, como que isso está gradativo, como que isso se manifesta no interior da sociedade, as várias áreas da ciência política se debruçam sobre esses aspectos. O que eu vou fazer aqui hoje, em linhas gerais, é essa tentativa, né, de olhar essas relações de poder no interior da política e ver como que ela se manifesta nesse período que a gente está vivendo. Então, assim, em parte eu vou à teoria política para tentar dar justificativa aos meus argumentos, e em parte eu vou fazer análise de conjuntura, que é a análise do tempo presente, né? Então, eu elegi este tema, este recorte do paradoxo do voto, né, pensando que o voto cumpre um papel extremamente importante dentro de um processo democrático pelo qual possibilita a imersão, a participação de um conjunto da sociedade, né, no processo político no qual ela vive, né? Então, assim, eu vou pensar o voto na perspectiva do seu paradoxo, entendendo que este paradoxo são as contradições. Então, o título que eu já vou colocar aqui... antes de eu passar os slides, eu gostaria apenas de deixar claro como é que nasce esse recorte do tema do voto na tomada de decisões. Ele nasce a partir de uma ação de extensão que eu estou desenvolvendo na Unemat, campus de Juara, entrevistando todos os candidatos a prefeito e vice da região
no qual eu moro, que é o Vale do Arinos, né? Qual é o meu objetivo do ponto de vista acadêmico, teórico, né? É estabelecer como é que se dá essa relação entre o representante e o representado em processos de campanha. O que nós temos muito é essa relação representante-representado em processos de mandato. Isso aí tem um monte de livro, de artigo, mas existe uma ausência muito grande, né, dessas reflexões, de estudos que tratam em processos de campanha. Então, assim, eu estou me debruçando sobre esta relação, sobre analisar o nível de participação em campanha, entrevistando esses candidatos. E, obviamente, né, que esses candidatos têm em comum o quê? A busca do voto. Essa busca do voto implica numa série de conjugações de variáveis pelos quais eles colocam um discurso em termos de proposta para tentar meio que desvendar qual é a expectativa do eleitor quando vota no candidato. E é nisto que eu vou me debruçar aqui agora, tentando fazer vou fazer uma tentativa de tentar estabelecer uma hipótese, quais são as variáveis que o eleitor procura quando vai votar num candidato. E eu tô cursando uma disciplina do pós-doc, né, lá no Rio, sobre teoria política contemporânea, aonde esta teoria do paradoxo do voto, do Condorcet, que é o que eu vou falar aqui agora, ela é desenterrada para explicar as nossas contradições. O que eu chamo de contradição, né? Porque num processo eleitoral, né, não é o melhor candidato que ganha, né? Porque em processos eleitorais, tudo aquilo que ultrapassa produtos de escolhas que são 3 ou 4, ou seja, mais de 2, são processos que invariavelmente são fadados a eleger um candidato que não é do consenso da maioria. Então eu vou me debruçar sobre esses elementos para pensar um pouco na qualidade da nossa democracia, né? Então, assim, o meu argumento é que a qualidade da democracia ou a crise da democracia, ela tem uma variável inicial que é na falta ou na baixa capacidade que o eleitor tem de fazer as suas escolhas. Então, essa é uma hipótese que eu vou tentar sustentar ao longo dessa exposição, que não é nova, né? Eu não estou inventando a roda aqui, não. Eu estou pegando uma teoria lá de trás para ver, efetivamente, quais são as variáveis, né? Ou, se vocês quiserem colocar nesses termos, qual é o cálculo eleitoral que o eleitor faz quando vai fazer as suas escolhas eleitorais, de votar em candidato A, ou B ou C, né? Então, nesse interim, eu já quebro com uma perspectiva logo de cara, né? Não existe voto ingênuo, não existe voto irracional, não existe voto de protesto. Então, eu trabalho com essa premissa para dizer que todo voto tem uma razão de ser. Então, eu vou tentar sustentar ao longo dessa minha explanação aqui. Agora, Raimundo, eu vou rezar para que tudo dê certo, e já começou errado aqui já. Vamos lá. Vamos lá, eu vou tentar... Opa, já deu aqui. Ótimo. Pegou aí, Raimundo? Pegou assim, abriu, tranquilo. Ok. Bom, espero que esteja visível, né? Bom, eu não vou me alongar muito não, viu? Eu vou ser muito objetivo porque, obviamente, a resposta que eu quero para o meu problema das escolhas do voto, do paradoxo do voto, ela vai ter que se dar num curso, numa noite, no nível do senso comum. Então, eu gostaria de pedir muito que vocês participassem, ainda que nunca leram o Condorcet, ainda que nunca leram Black, ainda que não leram os teóricos que eu vou passar aqui. Então, participem, né? Então, assim, né, o paradoxo do voto na tomada de decisão implica pensar o voto a partir das suas contradições. Então, o paradoxo aqui, para se referir ao voto, é as contradições que estão por detrás do voto, né?
Então, nesse caso, o resultado final do voto, que é a tomada de decisão, não é uma tomada de decisão totalmente racional. Bom, qual é de fato o meu problema central, então, aqui, né? É a questão dessa aferição, dessa unidade de medida das decisões em grupo, em função daquilo que eu vou chamar de preferências individuais, que nem sempre ela vai se articular intimamente com a própria conceituação, que se costuma chamar de regime democrático. Agora, vamos pensar aqui que, no caso brasileiro, o regime democrático se sustenta a partir de uma premissa. Aí eu vou ter que voltar ao Rousseau. Se vocês estão acompanhando o curso desde o começo, né, existe uma lógica que funda o pensamento político de Rousseau, que é a lógica da vontade geral. Né? Mas que quando a gente coloca dentro de um regime democrático atual, né, o processo decisório, aqui nessas circunstâncias, né, ele não se dá pela vontade geral, mas ele se dá pela vontade da maioria. Então, logo de cara, cabe a perguntar, ou seja, num sistema eleitoral cuja aferição das decisões se dá para a maioria, qual é o lugar da minoria? Então, é uma primeira pergunta que eu já coloco, que não faz parte nem desse escopo, né? Então, assim, quando eu penso aqui em aferir, o que é medir, né, complexificar as decisões do grupo, eu estou querendo, na verdade, tentar entender se as decisões do grupo retratam uma somatória das decisões individuais ou não. Para, num outro ponto, né, discutir a qualidade dessas decisões, se elas são certas e são erradas. Invariavelmente, né, pela teoria do Condorcet, elas nem sempre são certas, né, mas não é uma regra geral. Bom, então, o que está em jogo aqui? Né? A qualidade da democracia advinda de processos participativos. Eu vou chamar de crise da democracia, mas eu bato nessa... Eu só não coloquei aqui porque eu acharia que seria muito forte, né? Eu vou falar em crise da democracia quando você observa que um dos elementos clássicos da democracia participativa, que é o voto, né, ele se encontra dentro desse paradoxo contraditório na medida em que os eleitores estabelecem os seus cálculos a partir de N variáveis. N variáveis. Né? Então, assim, quando eu discuto, e não é à toa que eu coloco lá em cima a questão do jogo, né, que existem interesses por detrás. Voltando aqui um pouco, né, isso para pensar que essa ideia de jogo, ela é trabalhada em alguma medida por Condorcet, né? Até para lançar a hipótese, né, de que a qualidade dos nossos atores políticos representativos, né, é uma reação quase que instantânea da qualidade da nossa sociedade. Então, ele estabelece uma relação quase que ambígua, direta, entre regimes políticos de representação falidos, em crise, com sociedades, com eleitores, né, ele vai chamar de eleitores, que estão nessa mesma condição. Então, um é reflexo do outro. Você não tem uma classe política descolada da própria sociedade. Bom, mas vamos ater aqui. Bom, eu estou chamando de senso comum porque quase que se torna um mantra, né? Pensar que a vontade coletiva é a expressão da democracia. Eu tenho um chavão que acho até que vai assustar o Raimundo aqui agora, né? Como um bom weberiano, né, eu entendo a democracia aqui nesse contexto, que a democracia, não existe democracia sem um poder central. Então, a democracia tem que estar circunscrita dentro de um espaço, de um território controlado por um agente, que de certa forma, dita um pouco, né, das regras do processo democrático.
E eu estou chamando de senso comum porque virou quase que um mantra mesmo. O que eu quero dizer? Né? Que aferir a vontade coletiva através do cômputo das preferências individuais é o que se convencionou chamar, em linguagem comum, de democracia. Ou seja, na medida em que eu consulto as pessoas, eu estou estabelecendo um processo democrático. E não se mergulha na própria natureza do objeto a ser consultado. Se transforma como uma verdade absoluta toda consulta popular. E a sociedade erra, é isso que eu estou tentando. A sociedade erra. O eleitor erra. Né? Então não é uma coisa quase que direta, né? A vontade do coletivo ser a expressão da democracia. A democracia pode ser efetivamente falha. Bom, a minha hipótese de reflexão é que essa noção de decisão coletiva, ela nasce da distinção entre as decisões provenientes de um grupo social, da coletividade, e essas decisões individuais, pelas quais um indivíduo decide por si. Então, o que nós estamos aqui no pano de fundo, ao discutir a própria essência da democracia participativa, é pensar como que as decisões são tomadas. Ok? Raimundo, eu posso fazer uma pequena pausa de 15 segundos? É que tem alguém chamando ali, é 15 segundinhos mesmo. Tranquilo, e aí eu retomo. 15 Tranquilo. segundinhos eu já volto aqui. 15 segundos, me perdoa, tá? Tranquilo. Ele faz ao vivo, né, gente? Então acontece aí, né? Com os programas de televisão ao vivo, dá nisso, né? Então tenham paciência aí, né? E vamos tentar acompanhar o raciocínio aí. No final a gente coloca os nossos questionamentos, as nossas reflexões. Beleza? Desculpa, viu, gente? É que eu tô, devido aos efeitos da pandemia, eu tô em casa e a chave tá comigo de casa, e a esposa e o filho estavam na rua querendo entrar desesperado. Me perdoa, tá? Posso continuar, Raimundo? Tranquilo, Zé, pode. Ok. Bom, eu vou retomar, então, essa ideia quase que senso comum de que a expressão da vontade coletiva é a expressão da democracia, né? Então, a gente vai tentar entender um pouco esses dois aspectos. Bom, qual é a minha hipótese, então, né? Que a noção de decisão coletiva, ela nasce da distinção entre decisões coletivas e decisões individuais. Agora, o que resta aqui é pensar, ou seja, todas as decisões coletivas implicam numa somatória das decisões individuais, ou as decisões individuais caminham por um terreno contrário às decisões coletivas, chegando até ao passo de pensar que as decisões individuais podem ser até influenciadas pelas decisões coletivas. Parece meio confuso, né? E tá? E é. Bom, aqui nós chegamos ao Condorcet, viu, Raimundo? Eu não vou me debruçar em cima da teoria do Condorcet, porque ficaria inócuo, porque não teve leitura prévia, e nós somos um curso introdutório. Então eu vou mapear aqui, Raimundo, as questões mais gerais. Eu não vou colocar só o Condorcet, eu vou colocar outros autores, para a gente tentar pensar o nosso momento presente, né? Porque nós estamos vivendo um processo eleitoral, né, de escolha de candidatos que se dão a partir de campanha, e como que esse voto vai sendo construído ao longo desse processo. Então, assim, eu não vou ficar muito ao aspecto teórico, não. Tá ok, Raimundo? Vamos lá, então. Ok. Bom, o paradoxo de Condorcet, o Marquês de Condorcet era um filósofo matemático, né, que viveu da metade do século XVIII para frente, 1743
a 1794, né, em que ele elabora um ensaio na aplicação de análises para a probabilidade das decisões da maioria, usando teorias matemáticas para resolver questões de ciências sociais. Num segundo momento, ele questiona a racionalidade da decisão coletiva a partir da exibição de uma intransitividade. A gente vai entender mais à frente o que é transitividade e intransitividade, após o cômputo das preferências. Então, a gente vai ter que colocar numa régua, numa linha, né, de 1 a 10, e como que essas preferências vai pendendo essa linha para um lado ou para o outro. Então, prestem bem a noção de equilíbrio. Aí eu vou citar o meu caso aqui, viu? Eu, na eleição passada, aqui no meu município, eu fui candidato a vereador, né? Todas as pesquisas, naquele momento, em 2016, apontavam para a minha eleição com uma folga, aqui para a nossa região, 1.000 votos, é algo, sabe, estrondoso. Então, inclusive, eu caí nessa lógica do estar eleito, a partir... Porque se elegeu uma série de requisitos para que um vereador pudesse ser eleito, e eu estava presente em todos, e a grande maioria dos candidatos tinham sido meus alunos. Pô, o cenário perfeito, né? Só que eu não fui eleito. Além de não ter sido eleito, eu fui um dos mais menos votados. E muito tempo depois, eu vim descobrir qual foi a lógica. E é uma lógica que vocês conhecem, né? Porque como a eleição para vereador é uma eleição muito próxima, não, o professor está praticamente eleito, eu vou votar nesse. E todo mundo pensou igual, e todo mundo distribuiu os votos. Então os votos não ficaram concentrados, ficaram distribuídos. Então eu fui a vítima, porque aquela ideia de que, é claro que é uma hipótese, tá? É uma hipótese, eu nunca vou saber efetivamente, mas é uma hipótese sustentada em cima de uma realidade que eu vivi. As pessoas acabam escolhendo um outro candidato achando que aquele candidato já está eleito. Eu vou lançar uma hipótese assim, não tão fundamentada, porque é uma hipótese. Por que a eleição do Bolsonaro ela mudou em 6 meses? Por que ela mudou em 6 meses? Se você pensar no dia da eleição e na minha... A facada pode ter ajudado? Pode ter ajudado. E aqui eu não estou querendo me debruçar em cima da qualidade do candidato e do presidente. Não é isso. Eu estou pensando nessa variabilidade do movimento do voto. Porque todas as pesquisas apontavam ele lá embaixo. Eu sei que nos últimos meses, né, a partir de vários fenômenos, elas foram migrando. Mas nenhuma densidade eleitoral do tamanho que foi se altera em 6 meses. A não ser que um acaso, e aí veio o paradoxo de Condorcet que explique isso. Bom, voltando ao texto aqui, então, para não misturar Alice com Bulgari, só para afirmar que a eleição do Bolsonaro é um típico caso e a minha eleição também é um típico caso. Chorei muito, viu, gente? Bom, ela questiona, então, a racionalidade da decisão coletiva a partir da exibição de uma intransitividade após o cômputo das preferências coletivas, a partir de preferências individuais transitivas, do mesmo modo que a racionalidade do indivíduo é questionada quando exibe uma intransitividade de preferências. Bom, é um monte de palavrões aqui, né? O que eu estou chamando de racionalidade, né? A racionalidade aqui é uma lógica do interesse que está por detrás, né? Esses interesses aqui, dentro de uma lógica de racionalidades, ele adquire dupla dimensão, dentro de uma racionalidade de escolha, né? Interesse de natureza pública ou de natureza privada. Então, assim, no caso do voto, qual é o interesse que move um eleitor a escolher o seu candidato, do ponto de vista racional? É o interesse público ou privado. E, invariavelmente, elas acabam se misturando, mas sempre há prevalência de um sobre o outro. Bom, o voto, então, como tomada de decisão, né, ele implica fazer essa pergunta, por que do paradoxo do voto? O voto, aqui pensado em termos de paradoxo, né, que é as contradições pelos quais os sustentam uma demanda das escolhas
dos eleitores em relação à sua manifestação, que é o voto. Então, por isso que ele reflete uma contradição. E em regimes democráticos, essas contradições são muito mais visíveis do que em regimes autoritários, em regimes monárquicos. Então, a democracia, nesse caso, né, por mais que a gente, enfim, aspire o processo democrático, né, como um dos regimes que, de certa forma, retrata um pouco da diversidade e da pluralidade de uma sociedade, ela oferece esses labirintos, esses perigos, né, na medida em que a sociedade é chamada para a escolha, e aí é eu que vou falar aqui agora, né, sem estar preparada para tal. Mas, por outro lado, também eu posso estar questionando, mas qual sociedade hoje estaria preparada racionalmente, coletivamente, para o exercício da participação política através do voto? Então, na medida em que eu aplique o paradoxo do voto, que é a contradição em termos de escolha para o caso brasileiro, também se aplica para o caso americano, por exemplo, para o caso inglês, né? Mesmo ele sendo de sistemas totalmente diferentes, né? Então, o que é o paradoxo do voto de Condorcet? Né? Ele propõe uma solução para o conceito de transitividade, que é o equilíbrio. Ou seja, dentro de uma régua de escolhas, né, onde que está distribuída as preferências. Já pensando que essas preferências da escolha do voto, às vezes vai ser individual, mas na grande maioria das vezes vai ser reflexo da escolha da maioria, o que tende a pender por um lado ou pender pelo outro, que é o princípio da estabilidade. Bom, eu só posso conhecer o Condorcet, então, se eu vou buscar em especialistas, em filósofos que têm essa percepção mais aguçada do que eu. Ô, Raimundo, agora eu vou precisar de você, porque eu vou invocar o professor Roberto Romano da Unicamp. Ele é muito didático, né? Ele é muito... Aí eu vou precisar de você, apenas que me dê um ok se o som está saindo, tá? É um pequeno vídeo de 4 minutos. Pode começar ou não? Tranquilo. Espera aí, vou começar aqui agora. Voltou-se a discutir muito no mundo inteiro o chamado... Tá passando, Raimundo? Tá, Osés, tranquilo. Precisa tomar muito cuidado com o modo do escrutínio. Você simplesmente recolhe os votos... Eu vou começar de novo porque eu interrompi. Eu vou começar de novo, perdão. Voltou-se a discutir muito no mundo inteiro... O áudio está bem baixinho, professor. E o que é o paradoxo? Tenta o áudio, Osés. Você precisa tomar muito cuidado com o modo do escrutínio. Se você simplesmente recolhe os votos e dá a cada candidato o seu lote de votos, né, você está, sem querer e sem saber, você muitas vezes está dando para aquele que é rejeitado pela maioria da sociedade a vitória para que ele organize a sociedade segundo o seu desejo. Esse é o paradoxo, né? Se você tem na eleição, você tem pelo menos 3 ou 4 candidatos, né? Vence aquele que é recusado pela maioria. Né? E onde você pode ter problemas em relação ao conceito comum de democracia que nós temos. Né? O Paulo Salim Maluf é eleito pela maioria e faz o estrago que fez em São Paulo. Né? Nós temos tantos eleitos assim no Brasil. Então, o Condorcet justamente tentou melhorar o modo do escrutínio. Né? E, para isso, é necessário que o eleitor seja capaz de dominar o cálculo de probabilidades. Né? Veja, o cálculo de probabilidades é quase que muito próximo do silogismo. Né? Então, veja, se você, o eleitor que está dominado pelo coronel, né? Se eu votar nesse fulano, eu ganho uma dentadura. É um cálculo de probabilidades, mas é muito limitado, né? Quer dizer, é uma coisa muito pequena. Daí tem o cidadão de Porto Alegre. Se eu votar nesse senador, ele conseguirá, do governo federal, recursos para Porto Alegre.
é mais sofisticado. Quer dizer, entram muitos elementos a mais. É muito mais difícil fazer esse cálculo. Se você, o ideal, então, é que você tenha um eleitor que seja capaz de reunir o maior número possível de elementos da probabilidade e decidir em cima desse cálculo. Aí vem os canalhas e dizem, né, quer dizer, que as luzes eram intelectualistas e tinham o sonho idiota da educação popular. Né? Não, simplesmente o ônus probandi, né, de que não funciona, cabe a quem está fazendo isso. Né? Por exemplo, aqui no Brasil você tem o cálculo de probabilidades no sentido mais boçal da palavra. Né? Ainda nós estamos na dentadura, na cesta básica e tudo mais. Né? Quando você tem situações um pouco mais politizadas, tem essa história. Vamos trazer recursos federais para a região. Né? Mas o nosso, e não é por acaso, então, que durante a colônia inteira, as ideias das luzes foram proibidas aqui no Brasil. Era proibido circular livro, era proibido imprimir livro, era proibido estudar matemática, era proibido tudo. Para você estudar, você tinha que sair daqui. Né? Então, nós começamos, não é, com 2 séculos de atraso em relação aos Estados Unidos da América. Os Pilgrims Fathers, né, já trouxeram cálculo, já trouxeram latim, já trouxeram lógica, etc., e fizeram as universidades bem antes. E nós aqui exportamos matéria-prima, né, seja ouro, seja prata, seja o que for, para dar dinheiro, né, para o Passo del Rei, que foi parar na Inglaterra. Né? Então, a nossa população não é uma população acostumada à cultura, ao cálculo. Né? Então, isso é uma coisa empírica. Você vê as provas internacionais de ensino de matemática, o Brasil está na rabeira, atrás do Haiti, atrás do Paraguai, etc. Isso não é orgulho para ninguém. Isso é falta de democracia. Né? Então, nesse sentido que eu tenho uma admiração muito grande pelos homens das luzes. Né? E aí eu me lembro sempre de uma frase do Nietzsche, quando eu vejo essa conversa conservadora, né? Utopia tola, etc. Olha, o Nietzsche sempre dizia, né? Mais respeito com quem sabe. Infelizmente, no Brasil, você não tem esse respeito. Aqui vale a truculência, aqui vale a relação face a face, aqui vale a ignorância. Tem gente que se vangloria de ser ignorante, né? Porque virou presidente da República. É uma coisa muito triste. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o que é o teorema de Condorcet trazido para a nossa realidade. Né? O que ele já visualizava isso, qual seria o grande desafio da democracia, na medida em que essa democracia procura equacionar essa vontade que seria a vontade da maioria. Só que tem um outro elemento para eu entender o paradoxo do voto, para além do Condorcet, né, que é o Duncan Black, né, que vai na teoria do eleitor mediano. O que é esse eleitor mediano? Né? Ele afirma que um sistema de votação por maioria absoluta selecionará o melhor resultado para o eleitor mediano. Isso está associado a uma economia de escolha pública. Né? Vamos tentar entender o que é uma escolha pública de natureza coletiva e uma escolha privada, ainda que seja a somatória das intenções individuais. O teorema do eleitor mediano, então, ele baseia-se em 2 suposições principais, com várias outras como detalhadas abaixo. Né? O teorema está assumindo que os eleitores podem colocar todas as alternativas ao longo do espectro político unidimensional. Moral ou não. Tá? Bom, eu acho que é o Rawls que melhor sintetiza essa teoria do eleitor mediano, né? Aqui está a literatura do Black, fundamentalmente é uma literatura americana, tá? Duncan Black, né?
on the ration of group and design, ou seja, eu coloquei a tradução aqui embaixo, sobre os fundamentos da tomada de decisão em grupo, e aí ele vai falar no voto, é claro, e o outro é The Theory of Commons and Elections, que é a teoria das comissões e eleições, né? A gente vai entender isso a partir de um pequeno também filminho aqui agora, onde eu vou tentar já encaminhar para a síntese daquilo que eu quero falar. Raimundo, você de novo aí, vê se vai sair o som. A democracia é tida como o sistema mais justo por eleger... Ok, viu, Zé? Mas isso pode nem sempre sair como esperado. O que você prefere? Sorvete de chocolate, limão ou morango? Escolher pode não ser fácil, mas depois de escolhida a sua ordem de preferência entre esses sabores, é só pedir o favorito e comer feliz. Agora imagine 100 pessoas num lugar em que apenas um sabor será escolhido para todos. Cada pessoa tem sua própria ordem de preferência. Pode ser chocolate em primeiro lugar, limão e depois morango. Ou chocolate, morango, limão. Ou limão, morango, chocolate e assim sucessivamente. Cada uma das pessoas escreve em um papelzinho a sua própria ordem e entrega a você, computando todos os papeizinhos individuais. Qual sabor você vai comprar? Provavelmente o que tiver a maioria entre os primeiros colocados das pessoas, certo? Mas você já parou para pensar nisso? O assunto pode ser mais sério do que a escolha de sorvetes. Troque os sabores por candidatos à presidência, por exemplo. O sistema de voto que usamos sempre funciona bem? A pergunta de base, na realidade, é como agregar as preferências individuais em uma única escolha coletiva de maneira racional e justa. Este é um dos problemas sobre os quais Kenneth Arrow, economista, vencedor do Prêmio Nobel e que morreu em fevereiro de 2017, se debruçou em vida. Ele modelou pessoas que têm preferências ranqueadas, assim como no exemplo do sorvete. Ele supôs que existem 3 ou mais alternativas para escolha, como geralmente é o caso em eleições. E assumiu ainda que as preferências individuais são transitivas. Ou seja, se eu prefiro morango a chocolate e chocolate a limão, eu necessariamente prefiro morango a limão. Arrow incluiu ainda algumas propriedades desejáveis para esse sistema de escolha coletiva. Primeiro, não pode haver um ditador, ou seja, o resultado não pode refletir sempre o que uma pessoa específica quer, independentemente do que os outros querem. Segundo, unanimidade. Se todos quiserem uma alternativa, essa alternativa precisa ser a que vai ser a vencedora. Terceiro, independência das alternativas irrelevantes. Esse nome já assustou mais, mas não é complicado, na verdade. Isso significa que o voto de cada um deve ser determinado por sua preferência, independentemente dos concorrentes. Se eu prefiro morango a chocolate, não passarei a preferir chocolate a morango se a possibilidade de limão entrar na jogada. O princípio aqui é que, se essa propriedade não é observada, há margem para o que conhecemos como voto estratégico. Não voto no meu preferido, mas em outro para evitar que o meu menos preferido ganhe. Dada essa formulação do modelo, Arrow provou algo extremamente poderoso e perturbador também. Ele mostrou que a racionalidade individual não é suficiente para garantir a racionalidade social. É impossível, de acordo com a lógica e a matemática, que exista um sistema que atenda todas as propriedades desejáveis ao mesmo tempo. Elas são incompatíveis entre si. Mas o resultado do chamado Teorema da Impossibilidade de Arrow, apesar de bastante forte, não é tão trágico assim. Nas palavras do próprio economista, a maior parte dos sistemas não funcionará mal o tempo todo. Tudo que provei é que eles podem funcionar mal às vezes. Bom, em linhas gerais, é claro que a gente não vai poder mergulhar, né? Tanto o Arrows aí no final, quanto o Duncan Black, né? Todos partiram do mesma fonte conceitual, que é o Condorcet, o paradoxo de Condorcet, né? Bom, o que nós estamos aqui tentando, e eu acredito que é esse o nosso objeto de interesse, né? Pensando que todos não tiveram acesso à leitura, né? É pensar o paradoxo do voto como um elemento classificador da qualidade da nossa democracia, né? E é aí que eu enfim, abro para esse debate, reforçando algumas premissas, né?
Eu acho que a primeira premissa vai concordar com Rawls, né, na medida em que não estamos preparados para decisões coletivas racionais. Eu acho que essa é uma primeira, quando se aplica ao voto, né? Eu estou querendo dizer que elas podem até coincidir, né? Mas as decisões para o voto sempre levam em conta algum elemento individual, e que geralmente não é de natureza pública, mas de natureza privada, né? Eu acho que isso sustenta um pouco a tese, justifica e concorda um pouco com a tese do Condorcet lá atrás. Alguma coisa, Raimundo, talvez eu pudesse dialogar com você, alguma coisa me dizia que o Condorcet estava prevendo que a nossa democracia entraria em xeque na medida em que ele demonstra a insuficiência da teoria russoniana da vontade geral. Alguma coisa me diz isso. Alguma coisa me diz assim, olha, esse trem chamado democracia não vai dar certo. Ele não vai dar certo porque, enfim, o eleitor, né, os atores políticos não estão preparados. Essa é uma pergunta que eu jogo para vocês. E cuidado para não fazer o anacronismo. O que é o anacronismo, né? É olhar o seu meio a partir de você mesmo, né? Eu estou pensando que aqui dentro dessa sala, nesse curso aqui de hoje, eu acredito que nós estamos diante de eleitores extremamente esclarecidos e que têm uma razão de ser quando estabelece suas escolhas dos seus candidatos em processos eleitorais. Então, não é para vocês que eu estou dizendo isso, essa é a minha hipótese, quase que uma verdade, pelo amor de Deus, né? Agora, por outro lado, isso não se aplica à grande maioria, por exemplo, da sociedade brasileira. O que isso revela, ao final, é que isso me permite continuar com esse espectro de uma crise permanente da democracia, que ela é cíclica. Ela não depende, aí entra um outro argumento meu, ela não depende de matrizes ideológicas de esquerda ou de direita. Talvez até possa confundir a cabeça de vocês, né? Ou seja, não é o espectro mais à direita ou o espectro mais à esquerda, nem mesmo o centro, que resolverá o paradoxo do voto, porque isso está realmente enraizado, né? Aí eu teria que colocar uma outra justificativa, uma outra linha de argumento centrada do ponto de vista da educação política, né? Nossa sociedade não foi educada para isso, né? Existe uma espécie de um fisiologismo de dependência quando trata do voto. O voto não é tratado com a devida importância que seja, do ponto de vista das suas dimensões públicas, né? Então, assim, o teorema do eleitor mediano implica você anular todas as outras vontades nas suas extremidades que convirjam, né, para o centro, que era, no início, a minoria. Então, o eleitor mediano é a somatória de todas as outras vontades, menos a dele. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que eu estou complicando a cabeça de você, né? Que o voto não é o retrato fiel daquilo que a sociedade quer. A não ser, e aí tem, né, o Rawls vem falar, olha, cuidado, isso daí não é uma máxima verdadeira, né? Por exemplo, para o caso brasileiro do segundo turno, aí eu tenho escolhas, né? Mas aí vem o fenômeno do voto nulo, aí vem o fenômeno do voto em branco, né? Como que se explica o voto nulo e o voto em branco dentro do paradoxo de Condorcet, que fala que a pessoa vai ter que votar ou em um lado ou em outro, né? Então você não consegue explicar isso. Agora, no primeiro turno, que eu tenho uma multiplicidade de variáveis de escolha, que tem que ser mais de 2, tá? A teoria se aplica quando é mais de 2, 3, 4, 5, 6, né? Ela invariavelmente serão escolhas que não conduzirão com a vontade geral, que nem sempre é o melhor. Aí eu volto no meu caso, naquilo que eu vivi, porque eu caí nessa dimensão meio pantanosa, né, de acreditar que eu estaria eleito, reunindo todas as condições possíveis. E na medida em que ao longo dos anos eu fui encontrando com aqueles eleitores que disseram que ia votar em mim e não votaram por tal motivo, foi uma das motivações de estar propondo o curso aqui de hoje, né? O voto, concluo, não é uma expressão fidedigna, né, de uma vontade geral ligada à qualidade da democracia.
ela é a expressão da participação de um povo, que ora pode acertar, ora pode errar, né? Ela é também cíclica, ela não é permanente. Então, perspectivas ideológicas de voto, por exemplo, o Bolsonaro aqui agora, democraticamente eleito, eles têm um efeito transitório, né? Isso se aplicou a uns regimes ditos de esquerda que o Brasil viveu, né? Na medida em que nós tivemos 16 anos de governo relativamente de esquerda, eu até tenho dúvida se foi, mas não são governos permanentes, que é o erro de qualquer partido político, é achar que vai, né, ficar inadvertidamente para sempre, não fica, né? O mecanismo democrático através do voto tende a renovar. Então, assim, ó, eu espero que com isso eu tenha iluminado a cabeça de vocês no sentido de pensar o sentido do voto em sociedades democráticas e que a crise que nós estamos assistindo hoje em dia no Brasil não é uma crise apenas institucional e das pessoas, né? É uma crise do sistema. E é aí que eu não combinei isso com o Raimundo que eu vou falar aqui agora. Eu não sei se é chegado o momento da gente pensar na possibilidade do voto facultativo, né, como um primeiro passo para que a gente tenha nas urnas aquelas pessoas comprometidas com o bem público. Tá bom, gente? Olha, era isso. Vamos abrir aí ao debate, que independente da leitura do texto, a gente tem... eu dei um caminhão aí para a gente estar discutindo o paradoxo do voto em tomada de decisão. Beleza, Raimundo? Beleza, Oséias, muito obrigado, né? O Oséias traz à luz aí uma série de questões, né? Com essa centralidade para o voto, para a tomada de decisões, extremamente atual, né? Em função de nós vivemos um processo agora eleitoral, não mais pré-eleitoral, um processo eleitoral, né? Para a escolha dos prefeitos e vereadores nos municípios. Então, a gente abre, né, para que vocês possam fazer os comentários que vocês acharem pertinentes, os questionamentos ao professor Oséias, né? Pode ser aqui no chat, ou quem quiser pode abrir o microfone para fazer a pergunta diretamente. Tá? Raimundo, antes do pessoal perguntar, eu estou vendo que o áudio estava baixo. O pessoal conseguiu escutar os dois vídeos ou não? Eu acredito que sim, viu? Porque aqui, para mim, estava bom, não estava ruim, não. Consegui tanto do Roberto Romano quanto o outro, né? Tá bom. Tranquilo. Então, vamos lá. Beleza? Sim, né, Jane? A Jane está dizendo que sim, né? Eu vou, então, Oséias, comentar algumas questões e passar a bola para ti, certo? Colocar alguns entraves aí nessa questão do voto em si, né? Eu acho que você traz à luz, né, uma análise na ciência política muito interessante, que é essa análise comportamentalista, né, baseada nessas teorias da escolha racional. Pega um autor importantíssimo, né, para nós das ciências sociais, de um modo geral, que a gente não tem dado muita importância, né, que é o próprio Condorcet, né? Condorcet é um dos, diríamos, né, um dos pais das ciências sociais de um modo geral aí, né? Ele que formula a ideia de matemática social, né? E por que eu vou ressaltar isso, né? Porque, de fato, né, você traz uma abordagem que falta muito às ciências sociais, mas a ciência política hoje já consegue resolver isso de forma bem mais acentuada, né? Que é justamente trabalhar com essa possibilidade de aferição de comportamento de uma forma mais racional, né? Então, muito interessante a abordagem que tu traz e ressuscita, entre aspas, né, um autor importante aí nesse campo, né? Pois bem, agora eu colocaria alguns questionamentos em relação a essa tomada de decisão, né, Oséias, em relação ao caso brasileiro, né? Você, no final da tua fala, quando a gente aborda essa questão, por exemplo, da maioria, nós temos um problema com a democracia eleitoral, pelo menos, nós temos, né, nos modelos majoritários e consensuais, nós temos a maioria que determina, né, as suas vontades nesse contexto, pelo menos do ponto de vista da democracia eleitoral. E aí nós temos duas
questões importantes nesse contexto, né? Nós temos uma maioria simples, que é o caso brasileiro, no primeiro turno, né? E, digamos que uma maioria qualificada, mas acaba sendo uma maioria simples também no segundo turno. É para a gente diferenciar o contexto da democracia majoritária da democracia consensual, né? Quando você tem uma maioria qualificada, você tem um respeito maior das minorias nesse contexto. E aí, a gente trazendo para o aspecto brasileiro, e eu vou pegar para o aspecto mato-grossense, né, até porque eu estudei isso na minha tese, né, minha tese de doutorado é sobre comportamento político, então, e eu analisei o Mato Grosso, né, o Mato Grosso, as suas 5 regiões, tentando analisar como é que o mato-grossense vota, né, tentando compreender qual é a dinâmica do voto no Mato Grosso. Então, é muito interessante. E tem alguns aspectos que, por exemplo, né, no que se refere à exclusão de variáveis, né, no caso que eu estudei, elas fogem, em certa medida, elas fogem, tanto no contexto nacional quanto no contexto regional. Eu vou tentar me explicar. O Roberto Romano fala de questões que elas são estruturantes para a gente pensar o voto de uma forma mais racionalizada, né? Que é esse voto iluminado, ou seja, esse voto, né, em que o sujeito, né, dotado de capacidade civil, consegue escolher aquilo que é melhor para ele, né, do ponto de vista da esfera privada, mas também consegue fazer uma análise para a dimensão pública, né? Interessante. E aí ele mostra questões que são estruturais e compara, por exemplo, as democracias chamadas plenas, né, caso americano, etc. E tal. Quando a gente vai analisar, por exemplo, a cultura brasileira, né, ou a cultura institucional brasileira, a gente tem alguns aspectos, né, que colocam e reafirmam questões que você aponta, né, que é a ideia, por exemplo, do voto econômico, né, do voto econômico. Bastante polêmico a esse respeito, mas é uma possibilidade também de interpretação para ver qual é a guinada que o eleitor dá em determinados contextos, né? Esse voto baseado numa variável econômica, tá? É um ponto que eu chamo a atenção da tua fala. A outra questão, ela se dá também na fala do Roberto Romano e que tem agravantes em relação à questão brasileira, que é a ideia da ausência do Estado ou, né, da resposta que a democracia dá do ponto de vista institucional para as necessidades dos indivíduos no Brasil. Então, por exemplo, em regiões, né, em que você tem uma situação mais precária, em todos os sentidos, da estrutura do Estado, né, seja ele o município, o Estado, a União, né, você tem relações face a face que elas são determinantes, por exemplo, na tomada de decisões, né, que extrapolam uma tomada de decisão mais racionalizante do ponto de vista da esfera pública. Por exemplo, né, José, vamos pensar aqui, eu vou dar um exemplo para ilustrar melhor. Eu jamais votaria no meu pai para presidente da República, para prefeito, para vereador e etc. E ele é uma excelente pessoa. É uma excelente pessoa, é honesto, é trabalhador e uma série de outras coisas, mas ele não tem, na minha avaliação, condições para o debate na esfera pública, né, do ponto de vista, digamos, de defender, né, elementos que tenham a coletividade como uma centralidade, né? Não votaria. Mas vejam vocês, boa parte do eleitor brasileiro, em determinados contextos, ele prefere essa relação face a face à capacidade, por exemplo, do representado, né? Então, nós temos esses elementos. E aí, onde é que eu quero chegar, e não vou me prolongar aqui para deixar para os colegas, né, as perguntas. Nós temos essa ausência do Estado, nas 3 esferas, ela permite, ela faz com que o cidadão também acabe por preferir a relação face a face na hora
da escolha por um determinado candidato, por exemplo, no Brasil. Então, isso está comprovado, né? Matematicamente, a gente consegue deixar isso bastante claro como um dos elementos que nos permitem, por exemplo, entender racionalmente como é que o eleitor brasileiro se comporta em relação a isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, não vou nem entrar nessa seara, porque aí eu vou estender, ia dar um exemplo aqui, mas não vai caber, nós vamos fugir do tema. Mas é uma questão que eu apontaria, né, para aquilo que você traz, que ela tem essas confluências entre as estruturas, né, onde você tem elementos estruturais do ponto de vista da esfera pública, que eles são mais determinantes e eles influenciam na tomada de decisão. Por exemplo, no Mato Grosso eu identifiquei isso, né? Eu cheguei a algumas conclusões muito semelhantes, guardadas as devidas proporções, né? Zé, longe de mim querer se comparar ao Robert Putin, em relação a um comportamento cívico do ponto de vista do cidadão mato-grossense na escolha eleitoral que ele faz, né? Nas zonas, nos espaços que eu estudei. Então, assim, essa tomada de decisão que tu traz, né, mostrando esse processo de racionalidade, e aí o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, o cidadão que não tem esses elementos, ele vai dizer, poxa, o cara que votou lá pelo Bolsa Família, que idiota, como é que o cara vende o voto dele pelo Bolsa Família, ou estou dando o exemplo do Bolsa Família, mas pode ser qualquer outra coisa. Só que quando você vai analisar isso do ponto de vista do comportamento eleitoral, ele sabe o que fez. Ele literalmente, as escolhas que ele fez foi uma escolha extremamente racional. Foi extremamente racional. Não tem nada de irracional nesse contexto, né? É irracional para o sujeito, por exemplo, que de repente está lá na universidade ou tem uma leitura de mundo diferente que vai dizer, olha, como é que o sujeito votou por isso? Olha, ele fez escolhas, então o comportamento dele é racionalizado a esse respeito. Não teve nenhum aspecto diferente, por exemplo, do sujeito que de repente votou num outro candidato que defendia a Bolsa de Valor, e ele ia ganhar mais dinheiro em relação a isso, e etc. Então, quando você vai nivelar esse tipo de comportamento, nós temos como racionalizar esse procedimento. Então, a ideia, por exemplo, de racionalidade que tu traz muito bem em relação ao voto, todo voto ele é racional. Aí, Oséias, sem querer, né, me alongar, mas já me alongando, e aí eu paro por aí, tem um elemento muito interessante no Brasil, e a gente vê muito isso, né? O comportamento apático, né? As pessoas dizem, olha, o brasileiro está apático, não se posiciona nisso, não se posiciona naquilo, etc. Na política, todo posicionamento, inclusive o não posicionamento, é um posicionamento, diz alguma coisa, né? Então, aí é que vai a minha pergunta, Oséias. Nós temos, ao longo de 1989 para cá, uma crescente, né, um número crescente e substancial, por exemplo, né, de votos brancos e nulos na eleição, né, na eleição. Isso é algo que a gente precisa analisar com muita profundidade em relação a essas perspectivas, por exemplo, de escolhas, né? E aí, né, é uma questão que eu coloco para ti, para verificar como é que tu vê isso dentro dessas tomadas de decisão, porque não ir votar também foi uma tomada de decisão, né? Mais do que escolher por um ou outro, né? Depois, o sistema de maioria simples, por exemplo, no primeiro turno no Brasil, se você tem 3 candidatos, etc., você dispersa, literalmente, o voto, mas, por exemplo, no segundo turno, você tem uma tendência a uma reelaboração de propostas a partir de 2 escolhas, né? E essas 2 escolhas, elas, querendo ou não, elas fazem com que você tenha um reequilíbrio de forças em relação, por exemplo, a propostas extremistas.
né, nessa tomada de decisão. Então, estou fazendo reflexões aqui, colocando alguns problemas aí para ver como é que tu analisa isso, né, a partir dos estudos que você tem feito. Desculpa, eu me alonguei demais, mas é que você tocou em temas que, para mim, são bastante provocativos. E aí a gente acompanha aqui o chat para ver o que é que aparece mais, tá bom? Pode ficar à vontade, Zé. Tá me escutando? Sim, tranquilo. Olha só, vamos tentar ver se eu sinalizo respostas, se é que ela tem respostas, né? Começando do fim para o começo, né? A relação entre brancos e nulos, sobretudo no contexto brasileiro. Eu tenho realmente não me debruçado como pesquisador, mas como leitor, né? Sobretudo do Observatório Eleitoral lá do IESP, que eu também faço parte como um colaborador. O IESP, para quem não conhece, é o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Que tem algumas hipóteses para entender o voto branco e um nulo, que varia, por exemplo, em contextos eleitorais do primeiro para o segundo turno, e elas também têm uma característica muito interessante, né? Elas não podem ser variáveis e explicativas de forma universal, né, por todo o território. Você não consegue explicar o voto branco e nulo pensando numa ideia de Brasil, mas numa ideia que eles vão chamar de modelo espacial local regional, né? Que pode variar do primeiro para o segundo turno de forma drástica, né? Por exemplo, né, o número de votos em branco na eleição do Bolsonaro, do primeiro para o segundo turno, ele variou de forma inversa, dependendo da região do Brasil que você estava. Regiões que tiveram um número muito crescente de voto em branco e nulo, né, tiveram um número muito baixíssimo na eleição para o segundo turno, num espaço de 20, 25 dias. Como que você explica isso? Mudança de consciência? Né? Então, assim, eu acho que uma das variáveis para você explicar o voto branco e o nulo, ele se dá por um movimento tipicamente espacial regional, né? Para daí entrar numa segunda hipótese que, para tentar responder, né, tentar sinalizar alguns horizontes de reflexão, né? A primeira é que eu estou convicto que naquela explicação sobre o paradoxo do Condorcet do Romano, o Romano está pensando em racionalidade ou em processos racionais muito ancorado no que os iluministas estavam falando. Ou seja, uma decisão racional necessariamente é uma decisão pública. Tá? Ele não vai chamar de decisão irracional a decisão privada. Ele vai chamar de qualquer outra coisa. Por isso que ele disse, olha, nossos votos ainda não possuem uma linha argumentativa de uma decisão racional de um cálculo. Porque ele entende o racional e o cálculo como uma dimensão eminentemente pública, né? E que para ele não é condenável. O que é condenável são processos decisórios de natureza privada, fisiológica, né? Baseada numa ideia enfim, ele usou uma expressão lá, gente, não é de senhor feudal, enfim, esqueci, né? Muito amarrado, por exemplo, a uma dependência de um coronel, né? De uma dentadura, que ele cita o exemplo. Né? Para daí, Raimundo, eu não sei se eu estou respondendo ou não, a gente pensar em relação ao voto, né, em relação a processos decisórios em que diz respeito ao voto, se em contextos de uma baixa qualificação profissional e educativa, eu posso lançar a hipótese que possui uma densidade menos qualificada ou menos consciente para o voto. Né? O que eu quero dizer com isso? Que não existe uma relação entre educação e consciência do voto. O que eu estou dizendo é que há uma consciência pro voto em contextos onde há processos educativos quase que não existe. Mas é uma outra consciência, não é a consciência do Marx,
né? Não é uma consciência do Gramsci, mas é uma consciência no sentido que eu tenho um interesse por detrás disso. Então, eu não posso dizer que é inconsciente ou é irracional. Não, ela é consciente, ela é racional. Eu não sei se você concorda com essa tese, na medida em que a consciência parece que está ligada quase como sinônimo de virtude. Não. Né? Ou seja, eu tenho um bairro aqui muito típico isso, aqui em Ijuara, um bairro chamado Jardim América, onde a grande parte dos moradores vão na Câmara saber o endereço dos candidatos a vereador para fazer listinha de compra. E fazem a listinha muito bem organizado, coloca número de eleitores, aqui assim, ó, coloca número de eleitores, eu tenho tanto tal. E estão dispostos até a aprovar se naquela região eles têm ideia de colégio eleitoral, eles têm ideia de escola, de zona, né? Ó, nós temos tanto voto, né? Só que são pessoas que malemar têm o quê? O ensino fundamental incompleto ainda, ou às vezes nem são, né? Então, assim, tudo isso para reafirmar que essa é uma lógica diferente de contexto para contexto. Por outro lado, e aí eu queria chamar a atenção isso para vocês, isso me chamou muito a atenção na eleição americana. Em democracias indiretas, que é o caso americano, né, a expressão da participação ela pode frustrar, porque lá o candidato mais votado não necessariamente ganha. Né? A Hillary ganhou do ponto de vista quantitativo do Trump, mas não levou. Porque o processo eleitoral lá é de uma outra natureza. Lá é quase como se a Constituição americana reconhecesse de que o eleitor não está preparado para votar sozinho ou tomar as decisões sozinhos. Ele precisa de um representante. Por isso que você tem o papel quase que central dos delegados. Então, por isso que o Trump ele vai fazer o comício, mas pouca gente sabe que ele reúne com os delegados. Para cada comício que ele vai, ele perde um dia anterior e um dia posterior para conversar com os delegados, aqueles delegados que efetivamente podem surtir um efeito eleitoral para eles. Né? E a ideia do delegado, sim, ela está muito colada na vontade do voto da população, porque eles são dali. Né? Então, essa é uma ideia de uma democracia indireta, onde você tem o voto popular, mas o voto popular não necessariamente canaliza para um processo decisório, pela vontade da maioria. Né? Então, você tem contextos e contextos, e aí eu também finalizo para abrir, aonde o voto ele é questionável em democracias indiretas, como a americana, que é tida como a mais moderna de todas, e a Hillary, Barack Obama, em vários momentos, mesmo conhecendo as regras do jogo, disseram: é injusta a nossa democracia, porque mais de 50% da população votou na Hillary, só que a Hillary não levou. E você tem contextos iguais aos brasileiros, com esse paradoxo, né, com essa pluralidade de um eleitorado que muda de uma intenção de voto do primeiro turno para uma intenção em branco no segundo turno, e aí eu concordo com você que o branco e o nulo é uma intenção, né? Mas a gente não sabe também a qualidade dessa intenção em votar ou não votar em branco. Então, assim, eu acho que a gente ainda está engatinhando nessa ideia de representação por democracia direta, onde o voto seria a grande coqueluche, né? Acho que os candidatos, eles sacam isso, acho que todos os candidatos sacam isso, e eu acho que é por isso que eles prometem tanto, eu acho que é por isso que eles têm uma retórica muito bem afinada, né? E é por isso também que candidatos sem a menor expressão, né? Sem a menor expressão de qualidade apostam na sua eleitora, porque eles dizem aquilo. Tem voto aqui em Juara, e provavelmente em alguma das cidades aqui dos participantes, que eu não sei se você já ouviu falar no voto de gratidão. O voto de gratidão chega a durar quase que uma geração inteira,
O cara fez um lance para a avó dele lá atrás e o candidato ou parente falou, meu avô fez isso para você. Só em contextos como o nosso que você pode ventilar isso. Né? Tudo isso para reafirmar que o Condorcet estava certo. O voto é um paradoxo, porque ele é uma contradição. Ele não pode ser compreendido a partir de uma lógica matemática, porque ele varia naquela linha que ele fala. Né? Só que o Rawls, que foi o último autor que eu dei, ele vai falar, tudo bem, mas é cíclico, passa. Eu acho que é isso que ele está dizendo. Isso passa, né? Isso passa. Então, assim, nós vamos viver momento de uma democracia altamente vigorosa, com a participação popular intensa, e depois momentos de uma baixa intensidade, né? Se você reparar, Raimundo, e aí eu encerro, se você reparar o número de votos em brancos e nulos das eleições municipais de 2016 para essa de 2020, a tendência é que ela caia consubstancialmente, né? Para depois, talvez, votar de uma forma mais intensa na próxima. Eu não sei se eu respondi, Raimundo, mas eu coloco mais problemas do que respostas, né? Isso é o fundamental, né, Osés? Né? No curso é a gente produzir esses questionamentos, né, essas reflexões, né, que são temas bastante complexos, né, tem muitas linhagens, como a gente diria aí, né, mas que com certeza tem uma centralidade, né, o voto, né, nas democracias, eles são, né, esse campo, né, de centralidade, né. Mas eu gostaria de reafirmar quase que uma convicção que eu tenho, né, porque a gente toma essa ideia da consciência e da crítica, né, de uma consciência crítica, se é que ela fosse possível, né, como algo necessariamente ligado a quase que embrionário de um processo educativo. E eu não vejo muita relação entre consciência, né? Mas veja bem, é a consciência não no sentido da virtude, é a consciência de que, olha, eu sei do que eu estou fazendo. Né? A consciência enquanto você sabe das escolhas que você está fazendo, inclusive as escolhas erradas. Então, assim, eu não vejo uma relação direta entre processo educativo, né? Não processo educativo, mas uma sociedade mais educada, mais letrada e uma consciência, sobretudo, do voto, né? Eu sou capaz de dizer que eu acho que muito mais conflituosa, muito mais em crise a nossa sociedade vai estar do ponto de vista da tomada de decisão, quanto mais letrada ela for, né? É uma hipótese ainda, sabe? Que eu estou tentando ver se eu consigo sustentar, né? Mas ela está muito frágil ainda. O caso brasileiro, né, que tu diz. Claro. Entendi. A Marcelane, ela coloca aqui, o que você tem a falar sobre os votos de protesto aos políticos, mesmo pessoas esclarecidas acabam escolhendo candidatos despreparados, não levando em consideração que correm o risco de se eleger, e alguns até se elegem. Raimundo, eu particularmente, se convencionou essa linguagem meio que consensual do voto de protesto. Eu, particularmente, não acredito no voto de protesto do ponto de vista coletivo, né? Eu não sei se ele explicaria, por exemplo, por que um candidato A ganhou e não o B, por que o pior ganhou e não o A, né? Eu não estou convicto que esse voto de protesto é um voto coletivo. Né? O que não significa que individualmente uma pessoa possa ter votado no outro, protestando contra o outro. Mas se você for pensar o voto de protesto enquanto um sistema que possa explicar, né, o conjunto de votos de um local, de uma região, no caso do Brasil, eu não acredito nessa dimensão coletiva. É isso que eu queria explicar. Eu não acredito nessa dimensão coletiva do voto de protesto. Ainda que ele exista um aqui e outro ali. Eu acho que os votos obedecem a uma lógica, né? A uma lógica, por exemplo, de mudança de opinião, né? As pessoas podem mudar de opinião. Eu, por exemplo, no primeiro turno, eu estava convicto de que meu candidato era o Ciro Gomes, né? E no segundo turno da eleição para presidente, eu falei, não, votar em nulo eu não vou, branco eu não vou, né?
No Bolsonaro eu não vou. Então, eu elegi uma democracia, um tema, para votar num candidato que eu, por exemplo, descartei ele no primeiro turno. Então, o que eu fiz? Eu elegi o tema daquele candidato e não o candidato. Né? O tema dele poderia expressar aquilo que... E eu fui bombardeado por conta disso, tá? Mesmo conhecendo quem é o Haddad, tudo, né? Eu falei, não, esse tema da democracia é o que mais... Né? Então, assim, eu particularmente não acredito em decisões coletivas dentro desse espectro do voto de protesto. Muito bem, José. Tem um outro comentário aqui, o Adilson, né, coloca: se todo voto possui uma racionalidade, a dificuldade está em descobrir o objetivo do eleitor. Porém, quando discutimos os votos, a capacidade econômica do eleitor não deveria ser levada em conta ao produzir interpretações do comportamento do eleitor? Raimundo, eu pediria que você desse um start inicial para responder para o colega, enquanto eu vou ali tentar pegar um livro rapidinho para fundamentar para ele. Você não poderia me ajudar nesse aspecto? Aí eu vou lá rapidinho e já volto, tá? Tranquilo. Então, eu comentaria, né, Adilson, para mim essa interpretação vai muito em torno da escolha racional, né, até retomando o Weber, nem o John Esther, né, para mim a ideia de ação social do Weber, ela responde muito a esse aspecto da racionalidade dos indivíduos, né, ou seja, o Weber trabalha com uma ideia, né, de que toda ação do indivíduo ela é dotada de sentido, né, a partir de algumas variáveis, né, para ele é possível a gente interpretar o comportamento de um determinado contexto, de uma determinada sociedade, a partir dessas escolhas que os indivíduos fazem com relação aos sentidos que eles dão para as suas ações. E ele pega isso fazendo a seguinte afirmação, para explicar o conceito de ação social. Para ele, os indivíduos ou agem por emoção, ou agem por afetividade, ou agem, né, por um cálculo racional com relação a fins ou a relações morais, tradicionais e etc. Então, analisando a partir dessa perspectiva, é possível, sim, dizer que toda ação nossa ela é baseada num princípio de racionalidade. Racionalidade aqui, entendendo sempre que é no intuito de compreender um sentido lógico da ação dos indivíduos, né? Não no conceito de razão que surge com Descartes, não nesse contexto, né? Como o Osés tinha apontado, né? O Roberto Romano vai nessa mesma direção, não nesse contexto. O outro ponto que tu coloca, Adilson, que eu acho muito importante, é que nas democracias contemporâneas, né, ou as democracias eleitorais, praticamente, a gente tem um dado interessante, para mim, o Adam Przeworski é o cara que consegue responder isso, né? Por exemplo, nas democracias contemporâneas, nós não temos a ideia da incerteza, né? A gente não, aquele princípio, né, que, em tese, alimentaria a democracia mais plena, a gente não tem porque se alterar exatamente a questão das vantagens da desproporcionalidade econômica entre os candidatos. Raimundo, desculpa te interromper, mas a Eugênia está comigo. Fechou. Estava dando eco. Isso, então, assim, isso. O Adam Przeworski, ele vai nessa direção, né? Ele mostra que as democracias contemporâneas, esse princípio de incerteza, eles não residem. Então, analisar isso também é muito importante. Então, o voto econômico, Adilson, o Hugo Bossani, que é um colega também, né? Ele estudou lá no IUPED, ele escreveu um livro chamado Eleições e Economia, e ele faz exatamente esse cruzamento em relação, né? Como o comportamento do eleitor, né? Aliás, como há a possibilidade de a gente ter um voto econômico em relação a isso. O que é que ele diz em linhas gerais?
Se você tem uma estabilidade econômica, a tendência de um candidato ser eleito em cima daquela plataforma ou reeleito em cima daquela plataforma é muito real, é muito constante, né? Ele estuda, faz várias comparações estudando a América Latina. Então, isso é muito importante a esse respeito, né? Agora, o que o Oséias aponta, e eu também vou um pouco nessa direção, eu vejo que, por exemplo, muitas interpretações são interpretações muito ortodoxas, e eu acho que uma certa arrogância muito grande, por exemplo, de desqualificar o voto das pessoas menos instruídas. Porque quando a gente vai estudar o voto, entendeu? A gente vai verificar que essas questões, elas não batem, né? Você não tem uma correlação de causa e efeito nesse sentido. E a gente vê muito isso, né? Especialmente nos ambientes universitários e nos outros ambientes também, em outras esferas. Então, essa relação, para mim, ela não está resolvida, né? É tanto que eu tenho estudado também isso, né? Por não estar resolvido. Então, seriam essas as considerações que eu faria em relação a isso. E para nós, da ciência política, isso é fundamental. Nós estamos no curso de ciência política, né? E é importante a gente analisar isso a partir dessas perspectivas, porque aí a gente consegue sair, né, claramente dessa tensão passional da análise do voto como um todo, né? Dado a centralidade que o Oséias, né, trouxe para, por exemplo, o encontro de hoje. E é marcante, né? As democracias, elas são, a escolha é o seu ato determinante nesse contexto, né? Porque a democracia, ou a eleição, o voto é o quê? São as armas que se tem. Por isso, da ideia de votos e armas, né? Porque nós não precisamos pegar em armas para decidir um processo no contexto de democracia. Então, o voto acaba tendo essa centralidade enquanto campo, né? Digamos assim, que a gente deposita todas essas tensões dos universos, né? Das frações políticas, e etc. E tal. Então, são essas as considerações que eu faço a partir da pergunta do Adilson, né? Mas não está resolvido. Para mim, tem outros pontos, inclusive. Tá? Eu acho que você toca num ponto, a meu ver, central, que um pouco vai na direção daquilo que eu apontei, né? Existe uma relação sem causa e efeito entre educação e consciência, ou seja, há uma consciência para fora da educação, né? Independente do seu grau ou não. E aí, Adilson, assim, ó, eu estou convicto que a gente tem que tomar muito cuidado para, ao se referir nessa vertente racional do voto, querer apontar que existe uma antítese do racional, que é o irracional. Tudo é racional, né? O racional que o Roberto Romano utiliza é um conceito da época das luzes, onde é uma ideia russoniana, é uma ideia de que é o espírito público, o espírito coletivo tem que prevalecer em cima de uma vontade individual e privada, né? Então, o racional é nesse sentido, é a dimensão, é o domínio público de qualquer processo que você vai tomar em termos de decisão. Raimundo, bom, eu acho que todo voto ele é racional nesse sentido, viu, Adilson? É nesse sentido. E eu acho que você já deu a resposta à sua pergunta na medida em que essas escolhas ou esse processo decisório tem uma variável, sim, econômica, sem dúvida, né? Sem dúvida que tem, né? Sem dúvida, né? Seja na dimensão privada ou pública, né? Por outro lado, Raimundo, eu acho que os marqueteiros já sacaram isso que você falou no final da sua fala, né? E no qual eu apontei em cima, essa não relação entre educação e consciência, né? Ou seja, existe consciência até onde você acha que ela não existe. Bom, primeiro, para chegar à máxima, por exemplo, né? Não existe governo, de fato, eminentemente liberal ou neoliberal, né? Todo governo liberal e neoliberal,
ele em um determinado momento do processo de representação, ou se vocês queiram falar em outros termos, de processo de gestão, e a pandemia mostrou isso da Covid-19, eles terão que invariavelmente trabalhar com a dimensão do social, que não é o espectro dele. Então não há governo puramente. E se não há governo puramente liberal ou neoliberal ou puramente econômico, né, uma racionalidade não pode descaracterizar ou não pode desconsiderar, né, esse grupo social, por exemplo, que em tese seria minoria, mas que eu acho que é a maioria no caso brasileiro, né? Se você for pegar o IDH do Nordeste, o IDH do Norte, né? Aí também você pode colocar uma variável que é densidade de voto. Mas o Nordeste tem uma densidade de voto que pode, inclusive, mudar o cenário eleitoral, né? Se você for pegar, por exemplo, a densidade eleitoral dos bolsões de pobreza do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, do Rio, onde a relação com escolaridade não é uma relação de forma muito direta, né? Eu acho que os marqueteiros já viram isso, né? Então, quando você constrói um discurso ou uma lógica do candidato para com esse grupo e diz aquilo que ele quer ouvir, por exemplo, Bolsa Família, Bolsa disso, Bolsa daquilo, você tem uma relação direta com intenção de voto, né? Então, assim, ó, eu acho que esse problema que você levantou no final, Raimundo, ele já está sendo resolvido pelo marketing político, né? Não está sendo resolvido ainda pela própria ciência política, eu acho. Mas eu não sou um estudioso da área, né? Eu vou ter que acompanhar muito mais os meus pares. A BCP é semana que vem, viu, gente? É semana que vem, inclusive, vai ter uma mesa só sobre voto, só sobre processo eleitoral. O Fabiano Santos, ele vai estar lá, vai falar sobre isso também, né? Crise de representação do voto. É semana que vem, é online, enfim, vocês podem estar participando, né? Eu não tenho uma convicção sobre isso, mas acho que a ciência política ainda está naquela relação muito dos anos 80, 90, e hoje em dia quase que um marqueteiro consegue, um jornalista mais bem informado consegue ter uma dimensão mais real do que é o voto e essa realidade do que o próprio cientista político, né? Bom, mas enfim, é isso. Eu não sei se eu de fato eu respondi, mas assim, ó, em linhas gerais, não existe compreensão sobre intenção de voto para fora do campo da racionalidade. Tudo é racional. Agora, a gente precisava realmente qualificar de que racional a gente está falando. Então, existem várias dimensões do que é o racional, né? Existe um racional que deriva de várias outras subjetivações, né? Eu acho que isso sim mereceria um olhar mais detido. Tu me permite um adendo, às vezes? Opa! Muito interessante essas questões, né? Quando a gente pega, por exemplo... Raimundo, me perdoa, guarda o que você tem que falar, que eu tenho que colocar essa hipótese. Essa hipótese que eu coloquei aqui agora, porque senão eu sei que eu vou esquecer, né? E olha, eu assim, ó, eu vou quase que cravar aqui, né? Essa hipótese que eu estou falando, dessa variabilidade da decisão do voto por uma decisão que não é essa consciência dos grupos elitizados, pode fazer com que Mato Grosso eleja pela primeira vez, e talvez a única, um senador de esquerda. Um senador de esquerda, com reais condições, né? E eu não estou dizendo que é o melhor, não é isso que eu estou dizendo. Mas o cenário que se coloca em termos do efeito pandêmico, né? Agenda social, né? Que hoje dita mais alta do que a agenda econômica, né? Elas podem construir um cenário pelo qual esse eleitor que era mais ou menos desprezado, né? O eleitor que não tem a consciência ainda do que... Essa ideia, né? Eu acho que ele sempre vai ter consciência, ele pode determinar a mudança no rumo no processo eleitoral para senador de Mato Grosso. É uma hipótese que, inclusive, eu vou entrevistá-lo. Eu tive o convite para entrevistá-lo daqui 2 semanas. Eu vou ventilar isso para ele. Desculpa, Raimundo, te cortar, viu? Desculpa. Tranquilo, Oséias, tá? Bom,
Então, analisando essa questão da tomada aí, né, eu queria só pontuar que nós temos no Brasil vários cenários, né, e as eleições, por exemplo, no contexto municipal, elas têm uma característica, no contexto estadual tem outra, no contexto nacional tem outro, né, tem as suas particularidades. Mas há, por exemplo, em muitas regiões do país, contextos, espacialidades, que elas são determinantes e elas marcam qualitativamente a agenda política e faz com que, independente, por exemplo, de partido A, B ou C, você tenha uma agenda política que ela se dá no campo da esfera pública. O que é que eu quero dizer? Os eixos discursivos, né, e de proposta, elas se dão em torno da educação, da saúde, do trabalho, da geração de renda, da segurança, etc. E tal. Então, você tem contextos no Brasil em que isso ocorre de forma muito mais intensa, assim como você tem contextos em que essa agenda, ela não significa quase nada, né? A agenda que perpassa é a agenda da esfera privada, da dentadura, né, do sacolão, enfim, de várias outras alternativas que a gente tem. Então, a gente tem isso no Brasil de um modo geral, né, e a gente precisa entender essas espacialidades e o que é que elas significam, tanto na tomada de decisão quanto na representação propriamente dita, né? Então, é uma observação que eu faria e que eu também identifiquei no meu trabalho, né? Tem uma questão aqui, Oséias, que a Estefânia... eu ia falar dela agora. Muito interessante, que foge ao padrão do que estava estabelecido, né? Mas vamos lá, né? Tu quer comentar? Comenta aí, fica à vontade. Eu quero comentar, porque eu escrevi sobre isso, eu publiquei um artigo no meu Facebook. Eu acho que eu até te mandei, não sei se eu te mandei, né? Partindo do meu caso, que eu fui candidato a vereador aqui em Juara, e da minha, né? E aí meio que orientando os futuros candidatos, tal, né? Os perigos, né? E um desses perigos que eu alerto os candidatos é sobre esse efeito massificante das redes sociais. E aí eu entro na questão da Estefânia. Estefânia, em tese, né, ainda mais dentro de um cenário de pandemia, as redes sociais elas deveriam ser efetivamente atores, se é que eu posso chamar, né, centrais nesse processo de tomada de decisão. Mas eu não tenho mais essa convicção, dado a poluição ou dado ao uso quase que irracional desses meios que até então se mostravam como extremamente esclarecedores. Eu sou capaz até de falar, Stefani, com raríssimas exceções, com campanhas realmente curtas, com campanhas muito qualificadas, eu sou capaz de falar que as redes sociais hoje, sobretudo o Facebook, elas estão se transformando aquilo que a televisão já se transformou em horário de propaganda eleitoral. Ninguém mais assiste, né? Poucas pessoas estão ali. É claro que ainda a gente está se acostumando com esses efeitos, a gente tem que entender também. Eu acho que o Instagram pode... Por que o Instagram? Porque o Instagram tem uma característica visual e sintética muito interessante, né? Eu ainda, só para você ter uma ideia, Stefania, eu publico artigo no Facebook, artigos de 40 linhas, 60 linhas, o que para os padrões do Facebook é muito, né? O Facebook não foi criado para isso. Eu publico artigo em WhatsApp. O WhatsApp é mensagem replicada ou mensagem sintética de 1, 2 linhas. Eu publico de 20, 40. Então, assim, né? Eu acho que não são estas as propostas que as redes sociais vieram, e aí eu estou me referindo a Facebook e WhatsApp, que hoje se destacam, para a propaganda política. Então, eu tenho dúvida se elas exerceriam um efeito drástico e um efeito decisivo na intenção do voto do eleitor, sobretudo por essa poluição, né? Hoje em dia tem grupo,
Tem grupos de WhatsApp em que o criador do grupo se sente dono do grupo e diz, olha, aqui não aceitamos propaganda de candidato, não. Então tem candidato sendo excluído direto, né? Então, assim, eu não estou com essa convicção. Talvez o Instagram, sim, e outras plataformas que menos difundida. O Instagram é interessante, viu? Porque é curto e é visual, tá? Muito bem, pessoal. Tem mais alguém que tenha alguma pergunta, né? Esse tema aí tem muita coisa, né, Stefania, escrita sobre, né, a democracia, as novas tecnologias, né? A tecnopolítica, na verdade, né? A gente tem muita coisa já escrito, vale a pena, né? E como o professor Oséias aponta, né? Certamente as redes sociais, de modo geral, elas tiveram a centralidade, elas reproduzem, em alguma medida, comportamentos políticos que já existiam, né? No contexto da política face a face. Por exemplo, em muitos municípios do interior do Brasil, já havia fake news, né, muito antes do Facebook, WhatsApp, etc. Tal, né, era recorrente, né, 2, 3 dias antes das eleições no interior do Brasil, né, os candidatos imprimirem, né, panfletos apócrifos aí, e distribuírem na cidade, né, enfim. Havia já esse tipo de comportamento em que eles, sim, em alguma medida, né, claro que nas redes sociais eles são potencializados, né? Ali você tinha um panfleto que é físico, né, e etc. Tal, mas você já tinha um comportamento a esse respeito, entendeu? Né? Acerca das informações falsas e etc. Tal. As redes sociais, elas têm um outro teor e, pelo menos, nos últimos anos, elas ganharam essa centralidade, entendeu? Né? E aí, já tem várias análises a esse respeito, né? O papel do Facebook, o papel do Twitter, o papel do WhatsApp, né? Certamente, eu não tenho uma resposta, mas eu trago uma reflexão importante para isso, né? Que a gente faz muito isso enquanto, até professor mesmo, é um procedimento, né? A gente diz, vai direto à fonte sempre, né? Por que a gente vai aos autores originais, né? Vamos dar um curso em torno de quem? Dos autores originais, né? De quem primeiro escreveu. É mais difícil? Com certeza, é muito mais difícil, né? Quando você está começando o estudo, o bom é você ir no manual, o manual vai lá, te dá algumas brechas e etc. Tal, né? Mas o que é que eu quero dizer com isso? As redes sociais, elas criaram uma construção da realidade parecido com aquele filme do Leonardo DiCaprio chamado The Creation, né? Que ele sonha, aí ele sonha dentro do sonho, sonha dentro de um outro sonho e de um outro sonho. São 4 sonhos. Ele sonha. Ora, no final ele não sabe o que é real, né? O que é verdadeiro ou ilusão. Então, as redes sociais, de um modo geral, elas potencializaram a criação desse mundo em que você não sabe se aquilo de fato é verdadeiro ou não. E muitas vezes você até tem vontade de saber se é verdade ou não, mas para descobrir a verdade, tu precisaria passar um dia inteiro pesquisando aquela informação para ver se ela realmente é verdadeira ou não, né? Nós temos um efeito de bricolagem, né? Como para usar o Lévi-Strauss aí nesse sentido, né? Você tem uma bricolagem de uma informação. Então, as redes sociais acabam fazendo isso e está comprovado. As últimas eleições, de modo geral, elas identificaram isso, né? Todos os candidatos usaram essas fake news e tiraram vantagens comparativas, né, para eles. Uns ganharam, outros perderam, mas usaram, entendeu? Nesse contexto, né? Porque isso ocorreu. Sim, Zé. Inclusive, não vou citar o nome, porque, enfim, é um curso público, né? Mas uma assessoria, logo depois das eleições, com um candidato aqui de Mato Grosso, que se elegeu, não vou falar para quê, né? Voltaram a identificar pelo menos uma parte desses eleitores, né? E disseram quais foram as motivações para ele ter eleito. E foi via WhatsApp, foi nitidamente o WhatsApp. Né? E a grande parte não votaria por essas questões, né?
né? Ou seja, foi o WhatsApp, a pessoa nunca viu, nunca conheceu, foi o WhatsApp. É só para demonstrar também, e aí vai para Stefano de novo, que eu acredito que as redes sociais vieram muito rápido, e do ponto de vista eleitoral, elas vão embora também muito rápido também. Essa é a minha... Desculpa te interromper, era só um comentário. Né? Eu queria também recuperar algo como fim desse curso, já que a gente entrou no tópico de hoje sobre o paradoxo do voto, né? E eu coloquei uma provocação com vocês, mas eu não vi muita receptividade nisso, porque é quase que como uma condição da nossa democracia, né? Uma condição de que a participação ela é algo quase que instantânea, né? E eu coloquei algo ali, Raimundo, não sei se você se retorna, que eu acho que é chegada a hora da gente pensar no nosso modelo, eleitoral, pelo qual nos obriga, né, a votar nas eleições, né? Mesmo com todos os problemas sociais que eu tenho consciência, né? Mas eu acredito que nós já encontramos um ponto de inflexão. Não há mais como se falar em voto de cabresto ou em voto por influência. Nós adquirimos uma maturidade de uma consciência política, não há mais bolsões de ignorância do modo significativo. Existe, mas não de modo significativo que possa mudar uma decisão eleitoral. Eu acredito que a gente deve começar a pensar na possibilidade do voto ser facultativo, né? Eu sei que isso é impensável hoje, né? Mas essa reforma eleitoral ela se faz mais do que necessária. Não tenho dúvida, né, Zé? Tu toca num ponto que é fundamental, né? A reforma das reformas, né? A reforma política, de um modo geral. Nós tivemos algumas reformas eleitorais, né, que melhoraram o processo, por exemplo, né? A fidelidade partidária, né? Houve uma reforma a esse respeito, né? Algumas mudanças na legislação, mas ela não foi tão radical, porque ainda há brechas, por exemplo, né, para um candidato ser eleito por um partido e, de repente, migrar para outro. Há essas brechas ainda, mas melhorou um pouco, né, essa migração partidária que a gente tinha antes da legislação. Um outro ponto interessante, por exemplo, a ausência de coligações agora, né, para o legislativo, isso vai ajudar muito a depurar o processo do ponto de vista partidário. Então, esse é um ponto bastante interessante a esse respeito, porque começa a haver a possibilidade de você criar identidades partidárias mais fixas, isso é bom para o eleitor, né? O outro aspecto que você toca é em relação, por exemplo, ao voto facultativo, né? Eu tenho uma compreensão um pouco distinta, que, na verdade, o voto facultativo, embora ele não exista no Brasil, ele já é real, né? Ele já é real porque, quando você pensa na punição que você tem, né, por não votar, é insignificante, é R$1, 1 e pouco. E você justifica com a maior naturalidade possível. Eu estou falando do ponto de vista prático. É evidente que você está falando do ponto de vista substantivo. Né? Substantivo, que é a não obrigatoriedade de fato. Né? E aí nós temos outros elementos importantes, já que nós estamos, além de tentar analisar, a gente está tentando fazer uma análise de conjuntura a partir das ferramentas que a gente tem. Esses processos, eles têm qualificado e melhorado o processo eleitoral e o processo democrático no Brasil, gente. Eu não é apenas eu não sou um otimista da democracia. Eu sou um otimista da democracia, para usar o Ariano Suassuna, né? Eu sou um realista esperançoso. Né? Porque quando a gente analisa o processo democrático no Brasil, a gente tem muito mais ganhos que perdas. Se nós analisarmos esses 32 anos de democracia no Brasil, nós temos muito mais ganhos que perdas, inclusive se a gente for pegar os indicadores econômicos, os indicadores sociais, nós vamos verificar isso. Agora, a grande questão é que discutir a democracia não é algo tão simples, porque, como eu falei lá no início do nosso módulo, desse módulo, né? Na democracia, geralmente, a gente perde.
né? A gente perde individualmente quando você está falando, né? Nem sempre a gente ganha, né? Ou nem sempre o nosso candidato ganha, né? Na maioria das vezes até perde. Eu sou um péssimo eleitor, por exemplo, né? Boa parte dos candidatos que eu voto, eles perdem, né? Então tem isso também. Então a gente tem esse amadurecimento, e às vezes a gente não observa, né? E a gente precisa analisar esse processo do ponto de vista realista. E do ponto de vista realista e para a política, né, que analisa realmente a política como ela nós temos avanços substanciais a esse respeito. Raimundo, fala. Não, sabe o que é? É que me ocorreu na sua fala, a olhar para os Estados Unidos. Eu sei que muita gente torce o nariz, a gente olhar para o modelo americano, e afim, você sabe que eu tive um aceite de um pós-doc lá na Califórnia, né, com o professor Leopoldo Bernucci, e nos nossos diálogos ele me apresentou a Califórnia, uma Califórnia que eu não conhecia, sobretudo do processo de escolhas dos seus representantes. Ele me apresentou algo que parece surreal para o Brasil. O que é? Por exemplo, em processos de campanha eleitoral, o candidato não apenas coloca a retórica do seu discurso sob julgamento, ele coloca boa parte de um plano de trabalho. Esse plano de trabalho não fica circunscrito na campanha, ele leva para o mandato. Então você circunscreve o plano de trabalho dele a uma retórica, a uma obrigatoriedade sobre o pressuposto de pagar judicialmente o seu não cumprimento. É quase que um parlamentarismo brando. Então, olha que espetáculo, né? Você, por exemplo, hoje eu entrevistei um candidato que falou algo muito inovador, né? E a gente nunca conversou sobre isso. Ele está levando o plano de governo para dentro da peça orçamentária do plano plurianual do município. Isso nunca ninguém pensou. Ele pega o plano de governo e vai encaixar no plano plurianual do município, que vai passar pela Câmara lá dos Vereadores. O que a gente tem hoje em termos de retórica, né? Que campanha é campanha, mandato é mandato. Então, assim, eu só quis fazer esse adendo que eu achei espetacular a Califórnia, né, do ponto de vista que você leva a retórica e o plano de governo para o mandato, e este candidato que eu entrevistei, é o Léo Boy aqui do município, que falou algo extremamente inovador, né, que é levar o plano de governo para dentro do PPA, né? É isso. Muito interessante, gente. A hora está chegando, naquela hora. O Gilson colocou uma questão extremamente importante aí, Gilson, bem interessante, né? Do ponto de vista da eleição, né? Se referindo ali ao contexto cuiabano, né? Mas não só cuiabano, são outros contextos também. Em que ele diz, algumas pessoas são influenciadas por pesquisas prévias para decidir o seu voto. Já ouvi algumas dizerem que não perderão seu voto, e por isso votam em candidatos que lideram pesquisas. Isso pode explicar que, por exemplo, um candidato que tenha vídeos mostrando, escondendo dinheiro e origem disso dentro do paletó, e assim esse candidato, seu favorito, a vencer o sufrágio, hipoteticamente, etc. e tal. Né? Ele coloca tudo isso. É verdade, a gente tem, né, quando a gente analisa, por exemplo, os tipos de voto, o voto estratégico, o voto útil, né, o voto de protesto, e assim sucessivamente, né, essas questões ocorrem, e você tem um tensionamento, sim, que é o Adilson colocava ontem, né, muito brilhantemente na fala dele, né, que às vezes quando você discute política no Brasil, tem a história do fla-flu, né, o que eu não quero é perder. Né, o sujeito quer estar lá, parece que na política também tem que estar incluído entre os vencedores, né? E esse comportamento que tu aponta, coloca isso, né? Só que o caso que você cita, hipoteticamente, um caso hipotético, né, isso não aconteceu no Brasil, nunca aconteceu no Brasil, né, você tem outras singularidades, né, para você analisar aquele contexto como um todo, né? O eleitor, do ponto de vista da racionalidade, ele observa isso. Quando você pergunta, olha, nas pesquisas de opinião que por exemplo, a gente faz, né? Eu fiz muito isso, né? Trabalhando com essas questões.
e você coloca algumas questões do grau de conhecimento do eleitor acerca de determinado candidato que tem problemas com a justiça, né, é considerado corrupto, etc. Tal, e mesmo assim, né, qual é a razão dele votar nisso, naquilo? Ele encontra razões muito racionais para isso. Porque o que é que ele faz? Qual é a reflexão que ele faz em alguns contextos? Ele analisa o sentido prático da vida dele. Se, no seu contexto, a vida melhorou ou piorou no contexto daquele mandato, entendeu? Então, você tem esses elementos. E, nesse caso aí, em questão disso, é um tema muito, muito interessante, porque tem outros elementos que estão postos na cultura política da própria cuiabania também, tá? Mas aí eu entraria numa outra discussão, né? Eu estudei isso aí na tese, né? Analisando o voto cuiabano. Então, depois, né, vai ter um sorteio do livro, né? Um dos livros dos meus livros eu vou sortear aí, tá, para vocês, mas está na minha tese também, vocês consultam isso com tranquilidade aí no portal da CAPES, beleza? Ô, Raimundo, Tá, vai lá, Osés. só 9 horas. uma pequena rápida contribuição na questão do Gilson, é que hoje já é questão pacificada no TSE, a questão da proliferação de pesquisas, tá? Você pode ver, Gilson, que acabou aquele boom de pesquisa que você tinha em processos eleitorais. Não que ele tenha acabado, né? Ele está muito mais rigoroso aqui agora, né? Se houver pesquisas aí para a região de Cuiabá, tudo, é crime eleitoral, tá? Fecha, inclusive, essas assessorias, porque está muito mais rígido, né? Você vê que as pesquisas aqui agora, elas têm janelas definidas, tem que cumprir determinados rigores, né? Porque realmente aí eu concordo com você, né? Pesquisas estavam meio que quase que pautando qual candidato vai vencer ou vai perder. Então, né, Zé, é muito interessante o que tu aponta, e hoje realmente ficou mais rigoroso, você precisa registrar, né, as pesquisas, ver a metodologia, etc. Tal. Mas mesmo assim, né, Gilson? Ano, tá? Ano, tá? Quem promove a pesquisa deve ter comprovado a experiência de no mínimo 1 ano. Exatamente, mas o que eu digo é assim, né, Oséias? Muitos partidos políticos têm feito as suas próprias pesquisas, né? Claro, se orientam em grupos de pesquisas consolidados, etc. E tal. Então, há um jogo muito forte, né, para ir alimentando, por exemplo, os próprios ambientes internos também, né? Porque, a depender da leitura, você oxigena, né, os seus apoiadores internamente, né? Não que isso venha a público, tem as regras específicas, né, que estão dadas. Minha gente, é o seguinte, né, são 9 horas, a gente chega àquele momento, né, último do nosso encontro de hoje. A gente já agradece aí de antemão ao professor Osés, né, que está com a agenda também bastante lotada, trouxe um tema muito atual, muito importante para o curso, né, Desvendando a Ciência Política. Eu espero que tenha esclarecido, ou se não tem esclarecido, colocado mais dúvidas na cabeça de vocês, né, porque qual é o nosso objetivo aqui? É justamente, né, trazer mais pessoas para tentar estudar política sobre um outro viés, né, que é o viés da ciência, né, esse é o nosso principal objetivo. Então, a gente espera que vá alcançando com os temas que a gente está trazendo aqui. É evidente que, num momento ou outro, a gente, né, faz análise de conjuntura, querendo ou não, né, mas faz, tá? Então, a gente agradece o Oséias. Não, eu apenas queria falar que quem desejar a literatura que eu fundamentei, desejar a cópia dos slides, eu vou mandar para o Raimundo posta lá no Classroom, ou quem quiser mandar e-mail também para mim, eu mando esses textos para vocês, mando os slides, mando os vídeos também, tá? Podem ficar à vontade. Eu não sei como é que você está organizando, Raimundo, se eu posso enviar direto ou através do Classroom, né? Então, Zé, a gente está fazendo aquele mesmo procedimento, né? A gente coloca lá os slides e coloca a aula gravada lá no Google Classroom. Ótimo. Em geral, eu edito, por exemplo, edito entre aspas, né? Eu vinculo, né, essa aula de hoje aqui e vai estar na plataforma do YouTube lá,
do grupo, né? Então, quem quiser ter acesso, vai ter esse acesso, é público, né? O que nós fazemos aqui é público e é científico, então tá tranquilíssimo a esse respeito, tá bom? Mais uma vez, agradecemos a todos que estiveram por aqui. Amanhã nós vamos ter uma presença muito especial também, nós vamos conversar com a professora Danusa Marques, né? Que é a professora da UNB, é uma professora que tem referência no Brasil acerca dos estudos da participação feminina na política, e ela vai fazer uma análise, né, da participação da mulher na política, analisando o caso brasileiro e o caso argentino, tá bom? Então, espero que todos vocês estejam aí, tá? Amanhã às 19 horas, para a gente dar sequência a essa discussão, tá, gente? Não, eu reforço mais uma vez, tá? Não por mim, tá? Mas vocês estão tendo um dos melhores cursos de ciência política que eu conheço, gente, tá? Vocês não tenham dúvida nenhuma, tá? Não estou me incluindo nisso, mas os colegas que estão vindo aqui são pessoas que se preparam, né? Que estudam sobre os temas que estão trabalhando e tentam produzir uma reflexão que não deixa a desejar os grandes centros, não. Vocês podem ter absoluta certeza disso. Se tiverem dúvida, podem ir ao YouTube fazer a conferência, tá bom? Então, um grande abraço aí para vocês, tá? E eu aguardo vocês aí amanhã, mais uma vez, tá bom? Oséias, muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite.